Vamos seguir com o James Onig aqui. Tá lá com uma camisa bonita. Você tá concorrendo com o Roberto Tardelli para ver quem vem com a melhor camisa aqui Olha, no o Tardelli Conde, né? tem uma coleção melhor que a minha. O Tardelli não é fraco, viu? Não, o Tardelli não é fraco. Chique, moderno. Olha, ele é demais. James Onig. Bom, depois dessa resenha importante aqui sobre Israel, toda a conjuntura, o Nasser ele vai muito na questão histórica, né? Muito. E nessa impossibilidade, né, Onig? Infelizmente, não há realmente horizonte, né? Não há. Nem para cessar fogo mais, acho que as pessoas não estão nem pensando nisso mais. E Israel Pois, continua matando ali em pois Gaza. é. E é importante o que o Reginaldo traz, porque esse acordo que ele falou, Conde, nós vamos agora usar pacotes israelenses de drone. Então, aí tinha que cortar. Aí tinha que cortar. Foi 5 de março, isso que o professor Reginaldo Nasser trouxe para a gente. 5 de março o Brasil assinou um acordo, não havia necessidade, a gente sabe que é um momento de tensão, mas devia ter sido feito esse acordo antes, né? E o texto saiu agora só, então fica meio embrulhado. Mas enfim, a situação escalou de uma forma complexa, viu, Conde? Agora, cessar fogo sem chance. Você viu, vou voltando um pouquinho à questão do Irã, o Nasser dizendo aqui que é óbvio que Israel vai dar o troco, né, ao Irã, e porque, segundo o Nasser, eles querem agora também testar a defesa do Irã, a capacidade de defesa do Irã. Agora, o Irã avisou que se eles derem esse troco, a resposta vai ser imediata. Sim. Que situação? A gente está prestes a assistir um conflito se intensificando, porque falei com o Nasser, né? Embora Israel queira também responder e tudo mais, não quer que se torne uma guerra generalizada. Isso aí são impasses que vão transformando a situação numa situação bastante complexa, né, Onig? Sim, sim. Perfeito, Conde. Eu entendo também dessa forma. Então, o ataque ao consulado em Damasco abriu as portas para uma outra dimensão do conflito. Trazer o Irã para o conflito talvez não seja uma estratégia, mas sim postergar a solução da questão de Gaza, não da forma matemática, sabe? Nós vamos atacar o Irã e vai demorar mais tanto tempo para a gente tirar todo mundo de Gaza. Não, nada disso. Mas trazer o tema de Gaza para uma centralidade diferente. Porque você buscando a briga com um país como o Irã, Gaza perde importância no noticiário ou na visão dos diplomatas, porque vai todo mundo correr para tentar evitar o pior entre Israel e Irã. Enquanto isso, Israel termina essa sujeira, esse genocídio em Gaza. Tem um outro lance importante também, Conde. Eu aqui arrisco afirmar, mas não chega a ser chutometria, Conde. Mas tem aí uma coisa que você mandou nos bastidores, a gente estava conversando. O Irã é um aliado muito forte da Rússia. É um aliado muito, de certa forma, é circunstancial, mas ele é um aliado que tem negócios com a Rússia na região do Mar Cáspio, e é importante para os russos terem esse aliado no sul, nessa região sul da Rússia, do Cáucaso, digamos assim. Então existem até acordos, Conde, pré-assinados entre Índia, Irã e Rússia para transformar um corredor de transportes pelo Cáspio, pelo Volga, pelo Don, até chegar a grandes mercados do Ocidente. Então, o que está acontecendo, Conde? Infelizmente, estão se linkando as guerras. As guerras vão se linkando. Ucrânia e Gaza não estão tão longe quanto a gente imagina. E a Rússia e o Irã são a interface que talvez exista para um processo mais complexo no conflito internacional. Onig, talvez um otimista diria o seguinte, que tudo se trata de uma reorganização dessa região do mundo, né? Perfeito. Mas seria bom se fosse isso, né? Na verdade, Exato. tem muita coisa em jogo. Quer dizer, reorganização das rotas comerciais, Boa. né, dos investimentos e tudo mais. Inclusive, Gaza tem essa questão, porque é rica em petróleo e gás também, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre essa
falta de perspectiva que grita depois desse episódio do Irã. Quer dizer, qual solução que vai ter para o genocídio, né? Gaza, né? Porque Irã e Israel é um outro capítulo dessa história toda, né? Sim, Conde, a situação realmente é mais do que preocupante, porque as mortes estão acontecendo em uma escala jamais vista. Já existem incursões, sim, nas cercanias de Rafah. Já tem gente sofrendo naquela região que era, nós vamos invadir ainda. Não, estão sendo atacados. O norte está sendo atacado. O norte de Gaza está sendo atacado. Então, a perspectiva é cada vez de uma chacina, um genocídio cada vez maior, e a solução está muito longe. Infelizmente, parece que ela pode até transbordar em tensão tanto para o Líbano quanto para a Jordânia, que tem movimentação muito forte a favor de Gaza. Parte de suas populações, parte da população da Jordânia, está muito chateada com a atuação da aeronáutica jordaniana protegendo Israel. A presença do Hezbollah no Líbano e dos refugiados sírios no Líbano, que aí você tem um contingente de mais de 1 milhão, transforma o tema num tema que transborda a região. Então Israel vai ter que conviver, depois desse crime realizado, com uma oposição muito forte de parte da população jordaniana e de uma grande parcela das forças libanesas, que vão tentar, a todo custo, proteger aquilo que resta da população palestina e do povo palestino que luta heroicamente naquela região. Nós estamos assistindo uma luta heróica, é isso. Herói que nós temos de reconhecer isso, mas infelizmente aqui a cobertura, né, internacional e sobretudo a nacional sobre Israel eu nunca vi nada tão ruim assim na minha vida, né? Cobertura muito da fraca. imprensa brasileira é uma coisa que a gente precisa repensar. Perdão da palavra, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? É uma coisa impressionante. Olha, vamos para o bate-papo. Edson Antunes está aqui. Os judeus reféns é a única moeda de negociação para a Palestina e Israel não cede. Quero dar as cartas. Será um triste fim para os reféns. Sim. Bom, os reféns estão lá. A gente não tem notícia nenhuma de maus tratos, não tem notícia nenhuma. Quer dizer, eles foram mortos por Israel, né? Parece que nós tivemos ali, acho que 7 reféns foram mortos por ataques de Israel e não pela monitoramento ali dos combatentes do Hamas. José Carlos Faria, Conde Onig aguardando vocês para um chopp no Rio de Janeiro. Vai gelando o nosso chopp aí, ô Zé Carlos, que a gente vai. Lilian Oliveira, James Onig, eu adoro suas análises. Beijo para a família, te adoro, prof. Obrigado, Lilian. Obrigado. Tua aluna aqui, né? É a Lilian. Sueli, Onig é um gentleman. Vocês que são, gente, pelo gentleman amor de Deus. É pouco. Não, vocês que são. Gentleman é pouco. Onig, vamos falar um pouco do nosso pedaço aqui da América Latina, porque nós temos aqui informação, o Lula está na Colômbia conversando com o Gustavo Petro, cobrou pedido de desculpas do Equador por invasão na Embaixada do México, e ele fez isso numa reunião virtual que foi esvaziada. Né? A informação que a gente tem que foi esvaziada, que é uma reunião virtual no âmbito da CELAC, tem 33 países, mas só tinham 10 países representados ali nessa reunião. Como é que você está vendo a situação do Equador e essa conjuntura da latino-americana para conter, digamos assim, abusos que transcorrem desde Equador, passa por Venezuela e tem outros, né? Tem a América Central também, que acho que a coisa nem está sendo muito discutida. O caso do Haiti também é uma coisa terrível, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O Conde, o que nós estamos assistindo nesta reunião da CELAC, ela é fruto de uma superposição de interesses. O que eu quero dizer com isso, Conde? A reunião da OEA, a tão falada OEA, de forte influência estadunidense, de forte influência canadense, já tinha condenado o Equador de certa forma. Porém, o México exigiu que a CELAC também se posicionasse para fortalecer a repreenda ao Equador e não permitir que isso acontecesse mais. Foi aí a deixa que alguns países
governados, digamos, pela extrema-direita ou pela direita, viram o espaço de dizer que nós não precisamos participar dessa reunião, vamos mandar chanceler, representante, porque realmente dos 33, se eu não me engano, eram 11 presidentes, 10 presidentes e 5 chanceleres, e o restante, perdão, eram funcionários de segundo escalão. Então é muito sintomático que a Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, alguns países tenham mandado representatividade menos importante, porque eles acreditam que a decisão já tinha sido tomada. Na verdade, Conde, eles estão aproveitando que a OEA já tinha dado a letra, mas é necessário que a CELAC se coloque, porque são 2 países latinos, são 2 países de cultura neolatina, e eles estão muito interligados. Né? A gente tem, apesar das dificuldades regionais, uma necessidade de conviver juntos. A pátria grande não é só um sonho, ela precisa ser realizada, praticada. Nesse sentido, o presidente Lula, mais uma vez, na minha modesta opinião, acerta, porque ele simplesmente diz o que a carta diz. O México exige desculpas, e por exigir desculpas, o presidente, como membro participante ativo, uma liderança regional, vai fazer coro a este pedido. Quer dizer, vamos pedir desculpa aí, Equador, porque a situação se degringolou muito rapidamente. Mas é difícil o Equador, porque o Muito, Equador está nas mãos de, né, um muito. grupo É, realmente muito perigoso é, e que me parece que desestabiliza realmente ali essa sim, região. O que é interessante na característica do Lula, Nig, é que ele, nesses fóruns internacionais regionais, ele não gosta de se manifestar sozinho, né? Ele tem uma exato. espécie de pudor, porque o Isso, Brasil é líder natural, então ele isso, sempre quer se manifestar em conjunto, né? Então sempre, exa né? Nunca dá exato. uma declaração sozinho. Característica do governo dele e do Itamaraty também, né? Exato, exato. E eles aproveitaram também, Conde, e colocaram a questão da Venezuela dentro, esses países que, vamos dizer assim, boicotaram a reunião, já estão preparando o teatro deles para a questão da Venezuela. Sabemos que tem problema lá, mas eles instrumentalizam tudo para tentar justamente esvaziar as forças populares, os governos de esquerda, que podem sim apresentar saídas criativas e muito mais humanas para esses problemas. Então, infelizmente, esta reunião da CELAC foi esvaziada, mas eu estou muito esperançoso das conversações Lula-Petro, porque realmente eles vão poder trazer um alento para a região, mostrar o quanto é importante estar unidos, e Brasil e Colômbia também têm muitas coisas em comum, Conde, e isso vai agilizar talvez a grande parte de alguns pequenos problemas regionais que nós precisamos resolver. Talvez o Petro seja o presidente na América Latina mais próximo do presidente Lula, né? Creio eu. Os dois governos, em tese, que deveriam estar, seriam os mais próximos. Isso já teve outros desenhos, né, em outros momentos, né? Sim. Mas agora acho que é o Petro. Vamos falar um pouco sobre a situação dos bastidores eleitorais nos Estados Unidos. O Trump está indo para o segundo dia de julgamento no Tribunal de Nova York. Parece que ele tem que ir todo dia lá, né? Isso, Serão 2 semanas assim que o Trump vai ter que ir isso. todo dia. E ele já foi, enfim, censurado, alertado para o que o Trump, né, publicou em redes sociais e na breve entrevista que ele deu ali, na verdade, uma declaração pública, ele não pode citar pessoas que estão no processo, né, que é o Isso, processo que a ex-atriz pornô, em tese, supostamente recebeu US$ 130 mil para o silêncio, né? Para o silêncio dela. Ele isso. foi denunciado por um ex-advogado, salvo engano. Agora, Uhum. Onig, como é que você está vendo essa situação para o Trump? Muita gente se perguntando. Ele pode ser preso, né? Pode ser Pode. preso, mas não vai perder o direito de ser candidato e Isso. vencer as eleições dos Estados Unidos. Isso, Conte, isso. Eu acho que a gente tem aí, amigão, um problema realmente estrutural, porque o que pode ser feito aí é você
tentar influenciar o voto dos indecisos. Eu acho que joga contra o Trump não só o fato dele talvez ser preso, ou cumprir uma pena, ou ser multado, mas usar esses fatos para expor ao eleitor indeciso americano que se trata de um inescrupuloso, um homem que se considera um self-made man, que acha que pode tudo, que falou agora, há poucas semanas atrás, que em determinados momentos é necessário governar como ditador. É um cara que ridiculariza a corte americana. Então, ao mesmo tempo que a gente assiste esse processo de julgamento, que está muito difícil, a gente vai assistir também a um tipo de aferição da imagem do Trump perante o eleitor. E, coincidentemente, esse julgamento começa numa semana onde a assessoria do Biden deve estar dando festa, Conde, porque automaticamente as pesquisas que surgiram mostram o Biden recuperando terreno em função de alguns resultados na economia, e ao recuperar esse terreno, no momento onde os escândalos se sobrepõem na figura de Donald Trump. Então, sabendo utilizar isso do ponto de vista marqueteiro, eu acho que os democratas vão tirar grande vantagem, mas vão ter que saber atacar o voto dos indecisos. E esses indecisos precisam ser cativados de que o governo Trump, não só nessa questão, de que o governo Biden, não só nessa questão econômica, mas em outros temas importantes, também pode dar conta de mudar a estrutura dos Estados Unidos. Então, realmente, chegamos num ponto que é um divisor de águas. A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos elas têm um formato diferente e que o candidato, inclusive, pode até vencer, né, as eleições no voto direto, mas perder Sim, nos colégios eleitorais dos estados, sim. né? Porque é uma eleição que tem um. Eu nem sei como é que é o nome técnico dessa dimensão, Uhum. mas tem uma, né? O Sim, Brasil. Bom, isso aqui não é o que interessa. O que eu quero te perguntar é o seguinte: a última pesquisa do The New York Times para a presidência, que é uma pesquisa que é justamente da população, né? Deu um empate técnico entre os dois isso. candidatos, Biden e Trump. Parece que o Biden está se recuperando um pouco e o Trump está estacionado ou perdendo algum espaço. Também fizeram uma pesquisa que se o eleitor do Trump, né, se ele for condenado, por exemplo, nessa questão, nesse único processo que vai ser terminado antes das eleições, 30% dos eleitores dele parece que desistiriam de votar nele. Sim. Você acha que a batata do Trump começou a assar e o Biden pode ter uma chance de vencer essas eleições dos Estados Unidos? Ô Conde, eu vou dividir então em duas partes a minha fala, muito interessantes, modéstia à parte. Primeiro, uma que a gente vai torcer, né? Eu vou torcer para ele perder, para o Trump perder. Isso é inegável. A outra, vamos para a questão técnica. O governo Biden precisa oferecer, analisando o que está sendo dito pela mídia americana, pelo que eu pude acompanhar nessas 2 últimas semanas, o governo Biden tem que trazer coisas mais consistentes, soluções para campos que a gente sabe muito bem que os Estados Unidos é muito vulnerável. A questão da saúde, ela vai ter que ser atacada pelo governo Biden por um outro caminho. Não dá mais para ficar à mercê desse monopólio dos grandes hospitais que cobram o olho da cara, que a gente recebe notícias de amigos, parentes que estão nos Estados Unidos. Né? Os sistemas de previdência são totalmente privados nos Estados Unidos. E são caríssimos. Não só o hospital é caro, como a previdência é cara. Isso vai ter que ser um problema que eles vão ter que atacar muito fortemente. Um segundo problema é a questão de endividamento da população. Ainda tem resquícios de 2008. Ainda tem problemas nos subprimes, muito menores do que 2008, óbvio, mas que o endividamento do trabalhador americano ainda continua muito pesado. E uma terceira visão, que eu acho que aí sim talvez é o que eu mais me interesse, é como o Biden vai recuperar a indústria americana, que é o que ele vinha dizendo há muito tempo. Repatriar a indústria já foi falado, iniciar um novo processo industrial, tentar criar uma indústria de infraestrutura para modernizar os Estados Unidos. Eles têm muitas opções, mas esse mandato do Biden foi muito prejudicado
Não por questões de pandemia, nada disso, mas porque o approach dele, a aproximação com os problemas, foi muito em cima do muro. Foi muito em cima do nós vamos ver, jogar para frente, tentar negociar, e isso não pode ser feito. O eleitor americano está de saco cheio disso. Faltou um pouco de decisão, né, para o Joe Biden, que você está falando, Essa é a no que diz palavra, respeito à Conde. política interna. Agora, o problema de Israel pegou pesado para o Biden, né? Muito, muito. Porque eu vou chamar de titubeio. Não é nem um problema de não ter opção, mas ter titubeado e permitido que ganhasse essa dimensão após o ataque de outubro, era para entrar já um pouco mais forte nesse tema. Porque o governo israelense, o governo Netanyahu, soube administrar todo o medo e a ansiedade da sociedade israelense com o ataque de 8 de outubro, de 7 de outubro. E com isso, ao manipular isso de forma bastante consistente, ganhou nas primeiras semanas um apoio quase que restrito. Só quando o mundo acordou, Conde, é que parte da sociedade israelense falou: meu, para, é um genocídio isso, mas já tinha começado a invasão e já tinha começado a destruição. Então, aí foi que os Estados Unidos, aí eu acho que já demorou 2, 3 meses para o Blinken começar a falar. Na verdade, eu acho que demoraram 2 meses para o Blinken fazer as pontes aéreas, né? Ir e voltar, para tentar solucionar o problema, e ele não conseguiu. Então, o Netanyahu deu as cartas, e só agora, na última fronteira, quando aparece a questão de Rafah, é que aí o Biden fala: poxa, não pode fazer isso, vamos preservar, não vamos deixar isso acontecer. Eu já falei aqui com você, de uma frase, e me permita ser repetitivo. Eu vi uma frase na internet que, infelizmente, eu não lembro quem falou, mas como não foi minha, eu acho que é importante a gente dizer. Olha, gente, aquela frase me fez a cabeça. É muito ruim, é triste ver o Biden comentando a guerra como se ele não fosse presidente dos Como se Estados ele fosse Unidos. um comentarista, né? Exato, é isso. Eu acho que essa frase é tão brilhante, sintetiza tantas coisas, porque ela dá o tom até do que o professor Reginaldo Nasser estava falando, que é perfeito, né? Fala duro, mas age macio. Então a gente está percebendo que essa lógica também se Não, é impõe ao uma governo Biden. hipocrisia infinita, É, quando os Estados é sem convicção nenhuma, não convence ninguém, né? O Biden ninguém. chegar na frente das câmeras, ou então ter uma fala sua republicada de bastidor, né? Não, nós não queremos que Rafa seja invadido. Que credibilidade que tem isso Zero, saindo do governo dos Estados Unidos? Sem zero, condições, né? É uma zero. vergonha. Ô, Nig, quero aproveitar esse momento final aqui para falar um pouquinho da viagem que o Celso Amorim vai fazer à Rússia Sim, para discutir a Ucrânia com o sim, representante do Putin. Eu quero lembrar aqui que uma desolação na Ucrânia, né, que a gente pode entender, né? Fora sim, toda a migração gigantesca que teve ali nesses últimos 2 anos, a Ucrânia convive com sofrimento e cansaço uma guerra longa, estúpida, absurda, a serviço desse próprio Biden, de sim, quem nós estamos falando aqui, sim. né? É uma coisa assim que imagina um povo inteiro, o sofrimento que passa, que continua passando, que o país está bastante destruído também. Quais são as suas expectativas? Porque a diplomacia brasileira tem habilidade nessas questões, nessa visita do Celso Amorim com a Rússia, né? Com o Sim. representante russo. O Conde, a situação na Ucrânia realmente chega no limite, né? Anteontem ou ontem, se eu não me engano, o parlamento ucraniano ampliou as idades para a participação dos combates, que era 25 para estar na frente de batalha, agora baixou para 22, se eu não me engano. Quer dizer, já pode mandar o jovem para a frente de batalha. Era 55 para estar na frente de batalha, e eles ampliaram para 60 anos, porque eles estão sem soldados, Conde. Já estão começando a entrar numa fase bastante complexa do conflito. E neste exato momento, vai acontecer em São Petersburgo
a reunião dos assessores de segurança de alguns presidentes dos presidentes dos BRICS, e vai ter e o professor Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, melhor dizendo, vai ter oportunidade de, então, encontrar, mais uma vez, com as lideranças russas dessa área. Ele não vai ter um encontro com Putin, nem com Lavrov. Vai ser um encontro com um assessor especial, vamos dizer assim, aquele counterpart dele, né, o que está no mesmo grau dele, e vai estabelecer uma conversação a respeito do que seria um processo de paz mais uma vez. Então, eu creio que o embaixador Celso Amorim vai trazer novidades do futuro desse conflito e, aproveitando, vai se reunir com outros assessores da área de segurança também. E nessa viagem, me parece que eu vi o roteiro, você me mandou um deles, o roteiro que o Conde mandou, gente, prevê até viagens para Alemanha e França. Então, ele vai dar uma O passada... Celso Amorim vai aproveitar, né? Isso, Vai exatamente. pingar ali. Exatamente. Eu acho que ele vai ter, vai levar alguns recados, né, da possibilidade de se abrir negociações. Ele vai para São Petersburgo, vai para Moscou, pega o avião, vai para Paris e vai para Berlim, tentar falar, olha, a gente pode O oferecer Celso isso. Amorim quer ir para a Europa, a América Latina, ele deve estar já assim, né? Ele deve estar... Só pepino, ninguém respeitou acordo, Pois então é, ele vai tentar. Aliás, quem respeita acordo nesse mundo hoje, né, Nick? tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. Eu sei que a gente tem um horário, me dá 30 segundinhos. Por favor. Olha que coisa aconteceu. Ontem, o tal do Milei bateu o martelo na compra de aviões para a aeronáutica argentina. Ele vai comprar aviões usados da Dinamarca, porque os estados são fabricação americana, são F-16, ele vai comprar uns 30, 35 aviões. É uma força realmente considerável que ele está comprando, mas são usados. E ele desdenhou um caça chinês que estava perfeitamente compatível com o que o antigo governo argentino queria. Então, a eleição mudou até essa ligação histórica que a China construiu com a Argentina e que chegou a ser chamada, Conde, de Argentina. O pessoal chegou a falar de tanto investimento em Argentina. E esse Milei, em poucos meses, está jogando por terra tudo isso. Não, certamente os Estados Unidos impuseram essa compra Oh, para o Milei, né? Para comprar esses ferro velhos aí da Dinamarca, justamente para não comprar os aviões exato. chineses, né? Que deviam estar, o custo-benefício seria muito melhor. Enfim, os nossos hermanos estão, né, lascados, totalmente lascados, querido Totalmente Nick. lascado. Deixa eu agradecer a todo mundo que acompanhou essa edição muito especial aqui do 11 News. Obrigadíssimo. Reflexões importantes aqui sobre conjuntura internacional e antes sobre a questão jurídica do país, né? A cena jurídica com o Jorge Folena. Continuem com a nossa programação na TVT, tanto no canal do Conde. Às 17 horas eu volto com o Fernando Horta. E amanhã eu volto aqui com vocês com mais um 11 News muito especial. Amanhã é dia do Fernando Brito. Vai ser muito bom. Obrigado, Onig. Bom Obrigado trabalho você, para Conde. você. Para vocês também. Um abraço, gente. Valeu, gente.